Eu vou falar um pouco hoje do outro e a transferência segundo Lacan. Lacan chama quem é acreditado o saber de o grande outro. Ele funciona como uma referência para a nossa organização subjetiva, que é tecida pelo nosso acesso à linguagem. O conceito é fundamental para concebermos o conceito de transferência segundo Lacan, bem como o sujeito suposto do saber. É esse outro que nos dirigimos, como se ele fosse a garantia do bom andamento das coisas, lugar de onde emanaria a verdade última de nós mesmos. Essa suposição de um saber no outro é que Lacan localiza como pivô do deslocamento da transferência, vida pela qual o analista vem a encarnar a função de sujeito suposto saber. Diniz e Maturana, a transferência. A transferência, segundo Lacan, não se reduz à repetição por ter o acionamento vinculado à função do sujeito suposto saber. O que leva à repetição é a demanda que o analista viabiliza esse acesso ao saber. É esse pedido que leva à repetição de um caminho já trilhado nessa mesma direção, no qual o sujeito espera um saber do outro que acene como uma via de salvação do real traumático. Porém, a repetição do que aqui se trata não conduz a um bom encontro, no sentimento de possibilitar o acesso a isso que falta. Mas, ao contrário, o que se repete é a falta do bom encontro designa por Lacan, tomando empréstimo de um termo de Aristóteles. É, portanto, a repetição do encontro com a falta, com o fracasso, na realização dos desejos infantis com o qual estamos sempre a nos deparar, que será trabalhado na transferência. Diniz e Maturana, transferência, página 27 a 25. A ação do analista. O primeiro plano das questões aqui levantadas se refere essencialmente às condições preliminares para que o analista sustente sua função na transferência, portanto, faça o manejo clínico dessa última até que ele possa ser desmontada, finalizando o trabalho analítico. Ponto que corresponde à ausência de resposta última do outro, ou melhor, queda do outro, que implica a queda da função do sujeito suposto saber. Deixando de supor um saber no outro, a transferência é dissolvida nos termos do que originou. Se um comparecimento da dimensão viva da transferência no que diz respeito à transmissão da psicanálise. Tudo que encontramos são palavras vazias. Denise Maturano, a transferência, página 60 a 70. 60 a 70. O analista veste o objeto com a sua mistério do seu silêncio e da sua recusa, para saber sentir e lembrar o que o objeto é sempre insatisfação. Fazemos silêncio e nós aproximamos do objeto insatisfatório da pulsão. Aproximemos de uma imagem enigmática e faremos aparecer o grande outro. Faremos assim surgir a autoridade. Faremos aparecer o grande outro referente. Instituiremos a autoridade do sujeito suposto saber. Autoridade que existe com qualquer terapia. G.D. Násio, como trabalho psicanalista, página 46. A autoridade psicanalítica. Na psicanálise, a autoridade dessa dimensão do grande outro é interlocutor dos sintomas portadores da significação transferencial. Nasce graças ao comportamento técnico de um operador, de um prático saber que invocar a natureza opaca do objeto. J.D. Násio, como trabalho psicanalista, página 46. Assim, o analista assume ter que ocupar esse lugar e, conforme o primeiro efeito, produz a instituição do grande outro, do sujeito suposto do saber, da autoridade. Segundo o efeito importante sobre o analisando, dessa vez, se o analista ocupa esse lugar do enigma, faz silêncio em si, vai exercer sobre o analisando uma certa sedução. O analista vai seduzir, mas seduz de modo diferente do histérico. Vai seduzir e vai suscitar no analisando o aparecimento de novos sintomas que trazem a marca da transferência. J.D. Násio, como trabalho psicanalista, página 46 a 47. O analista encarnado a expressão imaginaria do objeto satisfatório da pulsão. Véu do opaco da recusa institui sem notar o lugar, desta vez simbólico da autoridade do suposto sujeito, suposto saber. Isso me parece ser um nuance muito importante. Naquele momento aproveitamos para dar especificidade à psicanálise, para diferenciá-la de qualquer outro método. J.D. Násio, como trabalho psicanalista, página 68 e 69. A transferência, segundo Lacan, a típica transferência da psicanálise. A autoridade do sujeito suposto saber existe em toda a transferência. Transferência de ensino psicoterápica, psiquiátrica, em suma, qualquer seja o tipo de transferência, mas a característica própria da psicanálise é o sujeito suposto saber. É um efeito do fato de que o analista ocupa o lugar do objeto. É preciso que o analista se preocupe com aquilo que ele sente em suas estranhas, sem ter que ocupar um lugar do suposto sujeito saber, para criar sua autoridade nessa maneira, e ordenar-se como trabalho psicanalítico, página 68 e 69. O simples fato de um constituinte esteja diante do analista constitui a prova em um ato da sua aspiração e da sua expectativa de ser curado.
ou melhor, que não dizia Freud em seus primeiros textos, da sua expectativa crente. Um consulente demanda, ao fazer isso, que ele crê no poder curativo e transformador que atribui ao procedimento da análise, assim como crê nos poderes da ciência, do saber e do desejo do analista. Como podemos ver, esse é um primeiro passo em direção ao que se convencionou chamar, na terminologia lacaniana, de sujeito suposto saber. J.D. Nasio, como trabalho psicanalítica, página 161. A articulação de um pai como saber na conjuntura da entrada e análise esclarece a comparação feita por Lacan do sujeito suposto saber com Deus, figura de um pai sobre tudo. Pai salva tudo. Mineste Antônio, A Estranheza da Psicanálise, página 23. A transferência pela falta e pelo amor. O sujeito suposto saber decorre de uma atribuição ao outro que lhe algo vem a esquematear a sua falta estrutural. Algo relativo ao saber, lá onde está a falta do sujeito, coloca o saber, tal como Sócrates também para Alcibíades e o analista para o analisante. A falta do outro é suprida pelo saber suposto, analista pelo analisante. E aí o outro aparece poderoso em decorrência da projeção dos traços ideais que constituem os oreis da onipotência. Munich, onde a estranheza da psicanálise, página 44. A função transferencial no começo da psicanálise é transferência, diz Lacan, e seu pivô é o sujeito suposto saber. Surgimento do sujeito sob transferência que dá o sinal de entrada em análise. E esse sujeito é vinculado ao saber. Antônio Quinetti, As condições da análise. Sujeito suposto saber é definido por Lacan como aquele que é constituído pelo analisante na figura de seu analista, e mais tarde fará equivaler a Deus Pai identificar com essa posição e transformar-se na análise em uma prática baseada em uma teoria que não inclui a falta. Antônio Quinetti, Condição de análise. Esse sujeito suposto saber, aqui representado pelo denominador, não é necessariamente imposto ao analista pelo analisante. O que importa é a relação que foi estabelecida pelo analisante entre o analista e o suposto sujeito saber. O amor como endereçamento ao saber estabelece a equivalência entre o ideal do eu e o sujeito suposto saber. O sujeito se mostra e se faz, pois ele ver amar, de onde resulta o que ele faz saber. Se presta ao saber do outro. Essa analogia da estrutura permite que o amor de transferência, como corolário do sujeito suposto saber, venha tapear visando o mascaramento disso, cuja angústia é testemunha da presença do objeto. Antônio Quinetti, Condições de análise. O fim do processo da análise. O final do processo da análise é contemporâneo. A instituição do sujeito suposto saber é o momento de desmontar a relação de transferência segundo Lacan. Se o sujeito, como vimos, é destituído de suas identificações e do objeto que complementa a fantasia, ele também é desvinculado do saber. Portanto, segundo Lacan, a gente se espelha muito no outro. Né? É esse sujeito suposto do saber. Porque quando ele chega na análise, ele sabe que o analista sabe alguma coisa, mas que precisa entender o que é realmente a angústia dele, o que é essa angústia que ele traz para a análise, o que é essa ansiedade traz para a análise. E essa transferência do analisante com o analisado, ou analista com o analisado, vai fazer entender realmente o que é que realmente o sujeito quer saber dele mesmo, porque ele não sabe dele mesmo. Ele sabe que existe uma angústia e uma ansiedade que está com ele. E para isso precisa que o sujeito suposto saber, que é um analista, vai investigar ele, vai fazer com que ele reflita sobre a sua própria vida e faça entender que aquilo que os outros acham dele não é realmente o que ele é. Às vezes o que ele é está dentro dele e ele precisa se conhecer. É isso que a análise faz do sujeito suposto do saber. É o sujeito se autoconhecer. Isso é o sujeito do suposto saber e o outro, a transferência, na psicanálise.